pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Palavras de esperança. Eu sou João Batista e é com muita alegria que chego a você, com muitas lutas, com muitos desafios, mas com a certeza que o Espírito Santo de Deus nos sustenta e nos fortalece. Hoje nós vamos dar continuidade aí à meditação da carta aos Hebreus, hoje no capítulo 11. Capítulo 11, versículo de 1 a 10. Vamos refletir aquilo que o Senhor tem reservado para nós, para esse dia de hoje. Vamos à leitura. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte e não foi achado porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que, antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou João Batista e tenho um convite muito especial a fazer a vocês. Dia 22 de outubro vai acontecer na sede da Renovação Carismática Católica em Patos de Minas o Retiro Palavra de Esperança. Para você participar é muito simples. Do dia 2 ao dia 20 será feitas as inscrições via Pix, Você faz o depósito no valor de R$30, manda o comprovante aqui, está aparecendo aqui embaixo, todos os contatos, o Pix e o número para o qual você vai encaminhar o comprovante e fazer a sua inscrição. Será uma alegria receber cada um de vocês. Dia 22 de outubro, em Patos de Minas, valor da inscrição R$30 para ajudar nas despesas com a alimentação. Tenho certeza que será um retiro que vai transformar a sua vida. Espero cada um de vocês. Combinado? Forte abraço e até lá. Gente, essa leitura, o capítulo 11, nós devemos dividi-la aí em 3-4 dias para conseguirmos extrair desse texto o máximo possível, porque a riqueza que tem aqui dentro é simplesmente maravilhosa, A riqueza dessa palavra de Hebreus capítulo 11, o que ela vai nos ensinar. Interessante que ela é uma releitura, é lembrar dos antepassados, dos profetas, daqueles que nos antecederam nesse caminho rumo ao céu, rumo à direção da Jerusalém celeste. E essa leitura ela vai trazer vários personagens do Antigo Testamento que são exemplos de fé para nós. Mas o primeiro versículo aí já vai dar um norte, uma direção muito clara do que esse texto vai dizer para cada um de nós. A fé é o fundamento da esperança. Fundamento é aquilo que está na base de uma casa, podemos assim dizer.
tem que fazer muito bem feita a base, o fundamento da casa, ele tem que estar realmente muito solidificado, muito firme, para que ela não caia, para que diante das adversidades do tempo, do clima que possa vir, a casa possa permanecer intacta. E assim também é na nossa vida. Nós não podemos viver uma fé superficial. Nossa fé, ela tem que ter fundamento, ela tem que ter o alimento sólido. Nós não podemos viver uma fé superficial. A fé superficial é aquela que nos leva, em qualquer situação um pouquinho mais difícil, a gente desiste. Não, a fé precisa realmente estar na base da nossa esperança, na base da nossa caminhada. A fé precisa ser o pilar principal desse templo que somos cada um de nós, desse templo do Espírito que somos cada um de nós. É uma certeza a respeito do que não se vê. Alguém aqui que me ouve já viu Deus? Não. Nós conseguimos ver Jesus na Eucaristia, pela fé, pela razão. Ao olhar para a Eucaristia, a razão humana, o que você vê? Um pedacinho de pão branco, não é? Isso, com todo o respeito que eu estou dizendo, para você conseguir compreender e extrair o melhor daquilo que eu estou dizendo. Humanamente falando, sem olhar pela fé, nós estamos vendo um pão sem fermento, branquinho. Quando nós colocamos a fé, que a fé vive e real em nosso coração, comungamos o quê? O corpo e o sangue de Cristo. Então, meus amados, a fé é uma certeza. Eu tenho certeza que eu estou comungando Jesus Cristo. Então, a fé é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Eu não estou vendo Cristo aos olhos humanos, mas pela fé eu tenho certeza, ali está Jesus. Estou citando a Eucaristia como um exemplo. Foi ela, o que? A fé que fez a glória dos nossos antepassados. Agora preste atenção, porque a palavra vai trazer ao meu encontro e ao seu personagens importantíssimos da Sagrada Escritura, e que vão fazer com que a nossa fé, que a nossa forma de viver a nossa fé seja repensada. Versículo 3. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Na verdade, os personagens a partir do versículo 4, né? Fiz confusão. Aqui, a palavra está nos assegurando que pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Então, pela razão humana, nós conseguimos encontrar alguma resposta como tudo começou. A ciência estuda isso até hoje. Existem várias teorias, mas o cristão, o filho de Deus, aquele que tem Deus, que tem Cristo como centro da sua existência, que tem fé, que tem o fundamento da fé no seu coração, ele acredita na palavra, onde a palavra vai dizer que Deus disse. Então, pelo poder da palavra, aquilo que não existia começa a existir pela palavra, e pela fé que eu tenho certeza que tudo foi criado por Deus. Pelo poder da palavra. Abre lá no início da Bíblia, em Gênesis, porque lá vai dizer assim, Deus disse. E a leitura de Gênesis quer dizer para nós assim, o poder que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera vida, ela cria, ela pega do invisível e cria algo visível. Isso a minha fé me dá a certeza. Então, eu sirvo a Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus Criador, o Deus Pai. Essa fé que está no meu coração, irmãos, olha, podem levar as coisas que eu conquistei durante a minha vida, carro, casa, pode levar muita coisa. Mas a fé que tem no seu coração e no meu, ninguém consegue retirar. Na verdade, quanto mais provados são os cristãos, mais santos surgem. Na verdade, quanto mais provações existem na sua vida e mais fé você deixa atuar em seu coração, mais forte você se torna.
Então as provações elas não vão minar a nossa fé, não. Pelo contrário, elas vão solidificar a nossa fé. Quanto mais provação nós enfrentamos e mais cremos em Deus, mais viva, visível e real será a nossa fé. E o que acontece é o que aconteceu aí com aqueles personagens que eu dizia da Sagrada Escritura. Olha o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado de justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a elas é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Olha o versículo 4. O versículo 4 diz assim, ainda fala. Ver Gênesis 4, versículo 10. Vamos ver o que fala lá em Gênesis 4, versículo 10. Estou abrindo aqui a palavra para a gente ler o que fala lá no versículo 10. O Senhor disse-lhe, que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Por quê, meu irmão? Porque Abel, ele era justo. Ele era um homem certo. É como que Deus estivesse dizendo, o sangue, do seu irmão que você matou por inveja e por outros sentimentos, chegou aos meus ouvidos. É nesse sentido, claro que é num sentido figurado, mas dizendo para você e para mim que aquele que vive a justiça, que busca a fé, que dá o melhor de si a Deus, vai chegar com certeza a minha história, a minha vida, a minha doação, o meu amor, a minha fé, tudo isso vai chegar ao coração de Deus. Deus não deixa um dos seus filhos sem ser ouvido, não deixa de lado, ele dá atenção, ele valoriza aquilo que cada um de nós oferecemos a ele, entregamos a ele. Por isso nós não podemos dar o resto de nossa vida para Deus, nós precisamos dar tudo. Nós precisamos de dar tudo. Eis aqui a minha vida, eis aqui a minha família, meu trabalho, minha missão. A missão, na verdade, o Senhor me confiou, mas ela é sua. Mas o Senhor confiou para que eu a cumprisse. Eis-me aqui. Capacita-me, faz o que for da tua vontade. Olha o versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte. E não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. E aí o versículo 6 tem uma frase que deve ser grifada em toda a Bíblia de todo católico: misericórdia. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você gravou isso, irmão? Aprendeu, irmão, para nunca mais esquecer? Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois, para se achegar a Ele, é necessário que se creia primeiro. Olha que segredo de fé, olha que segredo para a nossa vida hoje, meu irmão, minha irmã. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Mas é claro, como que eu vou chegar a Deus se eu não creio em Deus? Então o primeiro passo é acreditar em Deus. O segundo passo é ter fé em Deus. E o terceiro passo é ir ao encontro de Deus todo momento pela fé. Primeiro, acreditar. Segundo, é realmente ter fé. E o terceiro passo, ir ao encontro de Deus. Porque sem fé é impossível agradá-lo. E para se achegar a Ele, primeiramente eu preciso acreditar que Deus existe, que Ele é o meu Senhor, que Ele está olhando por mim, que Ele caminha comigo, que Ele me sustenta. Olha que coisa linda, que riqueza, fabuloso, extraordinária essa leitura. Versículo 7. Pela fé na palavra de Deus, olha, eu sou encantado com o testemunho de Noé. Preste atenção. Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Quem é Noé? Noé é aquele que construiu a arca. Por que a palavra fala que ele foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis? Era imprevisível mesmo, gente. Como que havia um dilúvio, uma quantidade de água muito grande no meio de um deserto, no lugar onde é uma sequidão danada, onde se tinha pouca vegetação,
E até porque era algo tão grande que ninguém imaginava que aquilo poderia acontecer. Algo que nunca tinha acontecido. De repente Deus se revela a Noé. Noé acredita que virá um grande dilúvio num deserto e constrói uma arca onde todo mundo zomba dele, ri dele. E aí está o detalhe da fé. Aquele que acredita, ele vê o sobrenatural de Deus. Ele vê o agir de Deus enquanto ninguém consegue ver. Isso é acreditar. Eu tenho uma amiga que um irmão dela uma vez sofreu um acidente e eu fui fazer a visita a esse irmão dela no hospital. E quando eu cheguei, eu fiquei completamente sem chão, porque eu via ali um corpo, mas eu não via nada mais além de um corpo destruído e que para mim não passava daquele dia. Mesmo assim eu rezei, eu pedi a Deus que eu pudesse contemplar o seu milagre. E quando eu saí do hospital, ela me ligou, e o que você achou do meu irmão? Ele tá bom demais, não tá? Ele vai sair dessa, ele melhorou. E eu olhei e falei, Jesus, me dá a metade da fé desta irmã. Porque eu olhei para aquele filho amado de Deus e acho que ele não consegue passar de hoje. Isso já deve ter lá os seus 10, 11 anos, e ele hoje é uma pessoa completamente saudável, leva a sua vida uma maravilha. Poucos dias depois daquela visita, ele saiu do hospital. Hoje é um homem que leva realmente a sua vida muito bem, muito tranquilo. Mas ali eu vi a fé daquela menina, eu vi a fé daquela mãe, eu vi a fé daquelas mulheres que se uniram em volta daquele rapaz, e a graça aconteceu, o milagre aconteceu. Elas viram o que eu e às vezes muita gente não viu. Isso é fé. É a certeza que Deus agirá, que Deus não irá nos desamparar. E é o que aconteceu com Noé. Construíram uma arca para que o povo entrasse e se salvasse. Só entrou Noé e a sua família e os animais. Os animais ouviram mais a voz de Noé do que a própria humanidade. E é o que está acontecendo com muitos hoje. Os dilúvios continuam acontecendo. A arca é a igreja. E muitos não estão entrando nessa igreja. E muitos estão se afogando em meio às águas dos dilúvios que acontecem hoje na nossa sociedade. Muitos estão morrendo afogados em meio às mentiras, à ganância, a falsas crendices e a tantas outras coisas que está minando a fé do povo de Deus. E aí nós vamos perceber que sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 8, agora vai falar do pai da fé, de Abraão. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. Olha só, partiu para uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia nem para onde era. Partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Versículo 10 para concluir. Porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Que maravilha de leitura, irmãos. A fé é o fundamento da esperança, é o que dá sustentação. Mesmo quando tudo parece vir ao contrário, ser adverso ao que nós esperamos e acreditamos, a fé nos dá sempre a certeza, não, o meu definitivo, o meu lugar da eternidade é o céu. Isso aqui pode tudo passar, isso aqui pode ser um mar de sofrimento, de dor, mas o meu olhar está voltado para o céu. A minha fé, eu sei onde eu a coloquei, e é nessa certeza dessa fé que eu busco a Jerusalém celeste, que eu busco a vida eterna, que eu busco o reino de Deus. Então, meus irmãos, que essa leitura, dividida em quatro dias que nós vamos refleti-la, que essa palavra hoje possa nos impulsionar a ter cada vez mais uma fé viva, consistente e real em Cristo. Uma fé que não se abala por qualquer coisa. Uma fé que não nos deixe esmorecer. Pelo contrário,
como eu dizia na leitura de ontem, que mexeu demais comigo e com muita gente. A leitura de ontem foi simplesmente extraordinária, né? Que coisa linda. Quantos testemunhos mandaram para mim da leitura de ontem. E eu dizia também, vou repetir hoje, os sofrimentos, quando eles são encarados de frente com Deus, à frente de tudo, eles fortalecem demais a nossa fé. Eles nos edificam, eles nos santificam, eles nos fazem pessoas melhores. Então, nós não podemos abrir mão do sofrimento, não. É preciso abraçar a cruz de Cristo, porque ela é o que vai nos dar sustentação e força para buscarmos as coisas do alto. Senhor meu Deus, diante da vossa presença, nesta segunda-feira, nesse dia de hoje, eu vos peço humildemente, aumenta a minha fé. Peça isso, meu irmão, minha irmã. Aumenta a minha fé e me dá a graça de colocar a fé que já existe em mim em prática. Que eu possa acreditar cada vez mais, com mais confiança no meu coração, com mais certeza que Deus está comigo, que Ele me sustenta, que Ele me fortalece e me ampara. Senhor, aumenta em mim a fé, a esperança, a confiança e a certeza que o Senhor está sempre a nos fortalecer, iluminar e conduzir. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se lembre, sede santos, como Deus é santo. Bom dia. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.